Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Cantando a Drico, seu cantinho no YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal e ative esse sininho, hein? Para você receber as novidades aqui do nosso cantinho para você. Gente, hoje a gente vai conversar o que eu prometi e ainda não tinha feito o vídeo. Como eu consegui a minha primeira casa própria, que eu morava lá no Rio de Janeiro, né? Através da lei da atração. Vou contar para você como aconteceu. Fica aí, logo depois da vinheta. Então, gente, vamos ver como é que foi essa história? Bom, nós éramos recém-casados em 2007 e a gente procurava o nosso lar, né? E eu falava para o José muito que eu queria morar em casa. Casa, né? Não apartamento. E na época a gente tinha lá no Rio de Janeiro tinha uma construtora chamada Construtora Tenda, que era assim imóveis mais populares, né? E aí a gente começou a nossa busca por aí. Nós fomos lá na tenda, só tinha empreendimentos para apartamento. Eu saí de lá muito desanimada, né? Mas, em falando em lei de atração, a gente tem que começar a explicar como ela funciona, né? Até para encaixar a história na lei da atração. Na lei da atração, você precisa mentalizar aquilo que você deseja, né? Mas aí você não pode só mentalizar e ficar sentado no sofá esperando acontecer. Você, quando faz essa mentalização, você mentaliza em detalhes o que você quer. Então eu pensava na minha casa, podia ser em um condomínio fechado, né? Até para ter mais segurança. Eu imaginava uma casa pelo menos de 2 quartos. Eu mentalizava a minha casa todinha. E porque a gente queria ter filho, né? Mas aí eu mentalizava muito na minha cabeça como eu queria a minha casa. Primeiro eu determinei, eu quero uma casa, eu quero morar em uma casa. Também assim, eu não fui tão específica se ia ser uma casa térrea, ia ser um sobrado. E aí disso vocês vão ver como era a casa, que eu vou colocar umas fotos aqui. E aí mentalizava essa minha casa, eu queria pelo menos 2 quartos, uma garagem, né? Queria que a casa tivesse garagem. E o detalhe, eu queria móveis planejados na minha cozinha. Eu ia imaginando tudo que eu desejava para minha casa, né? E aí a gente foi em busca. E na época nós ganhávamos muito pouquinho. Eu e o José juntos a gente ganhava pouco. Eu era recém-formada, ele ainda estava estudando na faculdade, né? Começou a estudar na faculdade. E aí, mas aí isso não desanimou a gente, que é uma outra fase da lei da atração. Você tem que colocar intenção no seu desejo. Eu tinha o desejo de ser uma casa, idealizava e mentalizava essa casa na minha cabeça, na minha mente, e colocava um sentimento nisso, que eu queria tanto, era um desejo ardente que aqui no meu peito eu tinha certeza de que essa casa ia acontecer pra gente. Não sabia como, gente. Não tinha a menor ideia de como isso ia acontecer. Mas eu tinha tanta fé, eu tinha tanto desejo que ia acontecer, que esse é um passo fundamental para que a lei da atração funcione para você. Porque o que acontece? Às vezes a gente mentaliza na cabeça, mas no nosso sentimento a gente fala assim: ah, eu nunca vou conseguir isso. Então aí você já está determinando que não vai rolar, né? Então você tem que botar fé nisso, tem que colocar o seu desejo ardente e ir atrás, né? Então a gente estava fazendo a nossa parte. E aí, como eu falei, lá no Rio tinha a construtora Tenda que fazia mais empreendimento de apartamento. E era nos bairros que a gente não estava querendo morar. Eu falei para o José, mas a gente não vai desistir, porque não existe só eles de construtora, né? E aí a gente foi em busca, procurava em jornal, pesquisou em imobiliária, né?
Só que nessa nossa pesquisa, um dia eu estava fazendo uma pesquisa na internet e descobri uma construtora que tinha feito um empreendimento para tenda. Vê bem, era uma outra construtora que estava terminando um empreendimento para tenda. Que aí, através do site da tenda, eu pesquisei o nome dessa construtora. E aí, essa construtora estava fazendo exatamente um empreendimento de casas. Era no município vizinho, Duque de Caxias. E aí eu falei para o Zé assim, Zé, vamos lá dar uma olhada para ver. Ia ser um empreendimento a partir da planta. E aí nós fomos lá dar uma olhada. Gente, só tinha um terreno cheio de árvore ainda, né? Tinha uma árvore principal que eles fizeram aquelas tendas para eles ficarem embaixo para quem fosse lá visitar o terreno para conversar ali, né? E aí nós fomos lá. Era um bairro bem tranquilo, ia ser um condomínio fechado de casas, ia ter piscina, ia ter quadra, mas eu não estava nem tão interessada nisso, eu queria ver o projeto da casa. E aí nós fomos lá. Quando a gente chegou lá, tinha só o terreno e a barraquinha lá, a barraca uma tenda armada lá do corretor que ficava no local. E aí ele mostrou pra gente como é que ia ser esse empreendimento. Quando eu olhei a casa, eu falei assim, gente, é essa. Me deu um sentimento tão bom. E aí eu fiquei pensando dentro de mim, se tiver que dar sinal, já era. Porque a gente não tinha reserva de dinheiro para poder dar sinal. Geralmente tem que dar um sinal bem grande, né? Para poder começar a fazer um financiamento, né? E aí a gente conversando com o rapaz que estava lá, perguntamos para ele, e quanto a sinal? Conversando com ele, ele falou, não, vocês não têm que dar nenhum real, só se vocês forem aprovados pela Caixa que vocês têm que aí pagar só o documento para poder fazer o registro de imóveis. E aí, naquela época, a gente tinha o dinheiro certinho do registro de imóveis, se a gente fosse aprovado no financiamento. E aí, na mesma época, olha como são as coisas. A Caixa resolveu fazer um feirão que tinha, geralmente eles faziam os feirões da casa própria, né? E aí eu fui com o Zé. Isso depois que a gente já tinha ido visitar lá o terreno. E aí, nesse feirão, estava lá o stand da construtora que a gente viu, o empreendimento onde ia ser a casa. E também tinha um estande da Caixa para poder a pessoa, se levasse o documento, via se dava para fazer o financiamento. E vocês não vão acreditar. Nós levamos os nossos documentos, que vai que a gente conseguia ver alguma coisa por lá, né? Ia ter outros empreendimentos também para a gente visitar. E aí, nós entramos lá no estande da Caixa Econômica, demos nossos documentos, e eles faziam a avaliação da gente na hora. E aí, juntando a minha renda com a renda do José, a gente conseguiu ser aprovado no financiamento. E outra coisa super legal que tinha acontecido, na época a Caixa Econômica estava fazendo um subsídio. O que era esse subsídio? Tinha um teto máximo, que na época eu acho que era 23 mil reais. E aí, se você conseguisse esse subsídio, eles deduziam esse valor e você só financiava o valor restante. E aí, quando eles fizeram a minha renda com o José naquela época, que eu falei, lembra que eu falei que era bem pouquinho, nós dois juntos ganhando? Nós conseguimos alcançar o teto do subsídio. Então, a gente, além do valor da casa ser um valor assim que era um valor razoável, as parcelas iam caber no nosso orçamento. Quando eles aprovaram o nosso financiamento, eles viram que a gente tinha o direito do subsídio de 23 mil, a gente pegou o teto máximo. Então, deu uma derrubada no valor total
do que seria a casa, né? E aí o valor da prestação ficou bem baixinho. E aí a gente já saiu do estande da Caixa com a nossa carta de crédito. E aí, assim que a gente saiu do estande da Caixa, eu fui lá no estande da construtora da casa lá que a gente tinha visto e já levamos a nossa carta de crédito. E lá mesmo a gente já pôde escolher qual seria a nossa casa no empreendimento. Não é legal, gente? Então, a gente colocou o sentimento de aquilo podia ser real. A princípio, parecia ser um sonho impossível. A gente ganhava pouco, nós não tínhamos o dinheiro para dar um sinal para poder comprar a casa, né? Para poder começar a fazer o parcelamento. Era casa, né? A gente queria que fosse uma casa. E aí, mas aí a gente colocou aquele sentimento, eu coloquei tanta certeza que a gente ia conseguir, que as coisas foram se encaixando, né? E deu tudo certo. Aí a gente esperou a construção ficar pronta, dá aquele medinho da construtora não entregar, né? Lógico, eles atrasaram uns 3 ou 4 meses, mas a gente ficava em cima, né? A gente ia visitar lá a construção. Eu vou colocar umas fotos aqui para vocês verem essa época da construção e como ficou a casa. Então era uma casa sobrado, tinha 2 quartos, um banheiro, uma boa cozinha, sala, tinha área de serviço atrás e tinha a garagem na frente da casa. Era assim, era um sonho pra gente, né? E foi um sonho realizado da nossa casa. E aí a gente esperou a construção ficar pronta. E aí assim que a casa ficou pronta, a gente se mudou para lá. E lá a gente se mudou para lá em 2009 ou 2010. Foi 2009. Foi 2009. E, e foi uma coisa assim super, uma conquista, né? Mas porque a gente não colocou que seria impossível a gente conseguir. Porque a lei da atração é isso, você vai mentalizar, você vai colocar a sua intenção naquilo, você vai botar a tua energia positiva naquilo, porque se você disser, eu não vou conseguir, realmente você não vai conseguir. E fazer tudo que puder da nossa parte, né? Nós fomos sendo guiados até essa casa, eu tenho certeza, nós fomos orientados de uma maneira a chegar nessa construtora, né? Aí a gente também pesquisou, que é super importante você pesquisar. Eu pesquisei sobre a construtora, se tinha muita reclamação contra ela, né? Porque aí às vezes a gente pode cair num golpe, né? Então a gente tem que ter bastante atenção com essas coisas. E aí deu tudo certo. Mudamos para nossa casa e moramos lá durante 9 anos. E aí depois a gente se mudou aqui para Santa Catarina, que também depois eu vou contar para você, que aí a gente fez a nossa casa aqui em Santa Catarina também. Então é isso, gente. Se você tiver pergunta de como essa lei funciona, bota aqui embaixo
e também pode compartilhar a sua experiência com a gente, que eu vou ter muito prazer em ver, em ler e responder para você. Um beijo e até o próximo vídeo.